Então, até o momento, vocês tinham estudado que a lagoa facultativa teria essa carinha aqui, né? Tratamento preliminar, grade, caixa de areia, medidor de vazão, seguido de lagoa facultativa. Mas vejam, neste assunto de hoje, a gente tem a presença de uma imagem aqui, né? De um dispositivo que representa um sistema de aeração. Isso traz algumas vantagens para o processo, porque até então o oxigênio ele era o esgoto aqui dentro da lagoa através da fotossíntese, através de um processo natural, que é lento, por ser um processo natural. Agora, quando você começa a inserir mecanização, aquele aporte de oxigênio via fotossíntese, ele vai sendo reduzido, ao passo que o oxigênio via aeração mecanizada vai ganhando maior notoriedade no teu processo. E isso traz, conforme a gente vai ver mais à frente, algumas importantes implicações. Mas por hora, vejam só, olha, você consegue já pré-visualizar que em uma lagoa aerada facultativa, a gente tem algumas zonas. É bem nítido aqui, né? Não sei se vocês acompanham com o meu mouse. Essa turbulência gerada nas proximidades do aerador, ao passo que, conforme você vai aumentando a distância, você vê uma zona de calmaria, uma zona de baixa turbulência, por isso que tem-se o nome nesse sistema de lagoa aerada facultativa, ou seja, ela é tanto aerada em um determinado ponto, quanto facultativa nas regiões mais distantes do aerador. Tá? Mais para frente a gente vai falar de raio de mistura, raio de oxigenação, para entender bem essa imagem. Tá? Professor. Opa! Essa eficiência da aerada aí tem a ver com aquela respirometria que a gente está vendo em CETAR? Porque senão o oxigênio seria limitante? Se não fosse aerada? Cara, é que respirometria, aqueles ensaios, eles são mais voltados para os ativados, cuja concentração de biomassa é elevada, tá? Mas sim, oxigênio é importante para o processo de degradação. Acontece que quando você projeta uma lagoa facultativa para aquele tamanho todo, é justamente para ter uma concentração de oxigênio suficiente para remover matéria orgânica. Em termos de eficiência de remoção de matéria orgânica, tanto a facultativa quanto a aerada facultativa, quanto a aerada de mistura completa, elas são muito semelhantes, tá? Isso não traz benefícios em termos de eficiência, traz benefícios em termos de diminuição de área. Beleza. Você consegue fornecer oxigênio mais rápido, através do meio mecanizado, e aí você pode encurtar o tamanho da área, mas em termos de eficiência, as duas são muito parecidas. Tranquilo. Olha só, é bem isso que implica em tempo de detenção. Quando você trabalha com lagoa facultativa, qual que era o nosso tempo de detenção nos critérios de projeto que a gente já estudou? De 15 a 45 dias, né? E olha quanto está aqui. De 5 a 10. 5 a 10. E aí, você, por consequência, tem que lagoa aerada facultativa vai ter um volume menor do que uma lagoa facultativa convencional, né? Aquela que a gente já estudou. Pouco mais profunda. Qual que era a profundidade da lagoa facultativa que vocês usaram no exercício anterior? 2 metros. A gente usou 1.8, eu acho. 1.8, né? 1,8. Uhum. E ela vai na faixa, acho que de 1,5 a 3, né? Enquanto que aqui para a lagoa aerada facultativa, a faixa é mais profunda, porque a gente não tem aquela dependência da fotossíntese tão forte como tem na lagoa facultativa. Assim, a gente pode trabalhar com uma lagoa mais profunda, porque o papel da fotossíntese é fornecer oxigênio e ele acaba sendo mais atuante na parte superficial da lagoa, onde pega mais insolação. Então, se ela for muito profunda, não vai ter tanta fotossíntese mais nas camadas mais profundas, né? Agora, quando você tem um processo mecanizado, você acaba contornando isso, né? O aerador vai gerar turbulência, vai gerar aeração para além do que aquilo que a fotossíntese alcançaria. Senhor? Sim? Eu estava
tava vendo ali no livro, ele menciona que, quando a gente vai dimensionar a lagoa facultativa, né, talvez fosse interessante prever a possibilidade de transformar ela posteriormente numa aerada facultativa. Aí talvez a altura implicasse, não sei se seria útil eu dimensionar uma lagoa facultativa com uma profundidade um pouco maior, visando lá na frente depois, se aumentar a vazão, a carga, eu transformar ela numa lagoa aerada facultativa. Aí são cenários de projeto, né? Tem que ver o que você está pensando com essa lagoa. Né? Agora, veja só, se você pensa em fazer isso e na prática não faz, você vai ter uma lagoa com uma área grande, que é a lagoa facultativa, e ainda assim profunda. Pois é. Então tem que ver, isso não tem resposta objetiva, tá? Aí depende. Sim, vou implementar, vou fazer isso. Então já faz direto a lagoa aerada facultativa, porque fazer uma e depois fazer outra. É o que eu estava comentando no livro, ele mesmo que estava... Me pareceu fazer sentido. Sentido faz. Agora, tem que ver, não é tão difícil assim. Você já vai fazer uma pensando num possível cenário, já faz direto a outra ali, né? Mas, claro, se quiser aguardar, ter esse panorama de crescimento, adote uma profundidade um pouco maior, até porque o aerador, ele pode trazer ali algum tipo de inconveniente no fundo da lagoa, então vai ter que proteger, fazer uma placa de concreto, né? Vai ter que trabalhar nesse sentido também. Sim. Lembram que na estimativa da DBO total da lagoa facultativa, a gente tinha que quantificar o tanto de alga que tinha para determinar a DBO particulada. Vocês fizeram isso no exercício, né? Sim. Lembram dessa parte? Onde vocês relacionavam lá acho que era 0,35 grama de DBO por grama de DBO por grama de alga. Acho que era mais ou menos isso, né? Grama de SS de lagoa facultativa. Normalmente era 80, aí multiplicava pelo 0,35, aí chegava ali o valor de DBO particulado. Pois bem, agora, quando você tem lagoa aerada facultativa, não é mais associada às algas, você já tem uma predominância maior ali de bactéria, de sólidos em suspensão, que não necessariamente alga, porque você está desvinculando da fotossíntese, né? Então já não é mais só a alga que vai causar a sua DBO particulada. Como é que faz para estimar a DBO solúvel? A gente falou da DBO particulada e para a DBO solúvel. A equação é a mesma de antes, tá? Concentração inicial sobre 1 mais Kt, sendo T o tempo de detenção hidráulica e o K agora um pouco superior ao valor que vocês usavam antes. Porque você tem agora uma maior cinética de degradação às custas do oxigênio ser suprido de maneira mecanizada. E a DBO particulada no efluente, ela vai depender do quê? Depender do tanto de turbulência que você impõe à sua lagoa. Ou seja, do tanto de potência que o seu motor tem ali. Quanto maior a turbulência, maior quantidade de oxigênio a ser dissolvido, claro, mas também maior a quantidade de sólidos em suspensão. Porque você agita bastante, né, logo. Então a equação é bem simples, basta pegar a potência do motor e dividir pelo volume da lagoa e assim você chega num parâmetro que chama de densidade de potência, ou seja, watt por metro cúbico de lagoa. E aí, dependendo do valorzinho que você tem de densidade de potência, espera-se que a concentração de sólido fique entre esses valores. Por exemplo, você vai usar a densidade de potência de 1,75, os sólidos esperados ficam na faixa dos 175 mg por litro. Se for 0,75, vai ser mais ou menos aqui, tá? Referências ali do livro do von Sperling. E aí ele bota aqui, né, que é usual ter essa concentração. Então, para determinar a DBO particulada, é essa concentração que vocês vão ter como usual. Muito bem, além de densidade e potência, a gente fala em requisito de oxigênio. Antes, isso tudo era fornecido
pela radiação solar, né, favorecendo a fotossíntese, agora dá para calcular porque é mecanizado. Como é que faz? Basta entender que o requisito de oxigênio nada mais é que a carga de DBO. Deixa eu perguntar para vocês aqui, ó, qual que é a unidade de DBO? Como é que me falem um valor de DBO do esgoto? 300 miligramas. Isso, 300 gramas por metro cúbico. Não é muito, não? Muito baixo? Pode. É quilogramas por metro cúbico, né? De DBO. 300 gramas por metro cúbico. Miligrama por litro ou grama por metro cúbico. Mas do quê? Dia? Não. 300 miligrama do quê? De O2 por litro. Se esse esgoto sanitário cair no rio, vamos supor, ele vai demandar, para cada litro do rio, 300 miligramas de O2. Essa é a interpretação que a gente tem da DBO, do esgoto. Então, a DBO nada mais é que uma quantidade de oxigênio. E o que é essa primeira parte da equação aqui, ó? Se não carga de oxigênio. O que é o S menos S0? É o quanto que está entrando, menos o quanto que está saindo. Quanto que sai de DBO de uma lagoa facultativa? Vamos botar aqui, não sei, tá? 80. Vou botar 80. Concentração, isso aqui seria o quê? Seria o nosso, ali da equação S0. E aqui seria o quê? O S. E aqui é a nossa vazão. Nossa vazão. Qual que é a vazão? Aí depende de cada cenário, né? Então percebam que a nossa DBO, nosso requisito de oxigênio nada mais é que uma carga de DBO que você vai aplicar na lagoa. E para que ela seja tratada, você precisa fornecer oxigênio. E é em cima dessas duas coisas que a gente trabalha no dimensionamento de lagoas do ponto de vista requisito de oxigênio. Para depois pensar em quantos motores eu vou ter que botar ali dentro para fazer a aeração. Então, os aeradores podem ser colocados, como vocês estão vendo aqui, ó. Aeradores mais utilizados são esses mecânicos flutuantes de eixo vertical de alta rotação. Então, deixa lá, boiando no meio da lagoa. É bom que você pode facilmente movimentar ele, né? Do contrário disso, seria com eixo fixo, né? Isso aqui fixado no meio da lagoa, sem possibilidade de mexer nele. Então, vamos supor que o aerador esteja bem aqui, ó. Estão vendo o mousezinho aqui no meio? O que estiver próximo, em mais laranja, a gente chama de raio de mistura. Que seria o equivalente, se a gente olhar aqui para aquela foto, ó. Mais ou menos esse trecho aqui, ó. Raio de mistura, onde ela está mais turbulenta. Enquanto que o raio de oxigenação seria onde você enxerga menos turbulência aqui, ó. Tá? Claro que isso é muito no visual, tá? É só para que vocês percebam que tem duas regiões importantes no entorno do aerador. E que, dependendo da potência que você utiliza no aerador, aqui, ó, enquanto os cavalos vapor, você vai ter um raio de oxigenação e um raio de mistura esperado. Essa tabelinha é bem importante, está lá no livro do Von Sperling, vocês podem mais ou menos prever que para aquele raio de oxigenação eu vou precisar de um motor que forneça esse tanto de cavalo vapor. Claro, dependendo também da profundidade em que tem a sua lagoa. Mas, assim, uma coisa é o tanto
de oxigênio que você fornece por quilowatt aplicado na teoria e o quanto ocorre na prática. Isso tudo depende dessas coisinhas que estão aqui em cima, ó. Salinidade, nível do mar, se a água está limpa, de tal forma que em condições reais de campo, esse valor padrão aqui, ó, de 1 a 1,8, costuma ser de 55% a 65% dessa faixa. Tá? Então, quando a gente for aplicar lá no exercício, tem que ficar atento a quanto seria a eficiência de oxigenação nas condições de operação, tá? E não nas condições padrão que o fabricante tem que te passar para que você tenha algum valor de referência. Aí, no caso a caso, né, você vai ter que ver quanto seria para você. De tal maneira, então, que o requisito energético, RE, para a sua lagoa aerada facultativa, vai ser calculado a partir do requisito de oxigênio que você encontrou aqui, tá? A partir dessa equação, dividido pela eficiência padrão que você adotar, que você tiver para o seu caso ali, né? Também não é uma faixa muito difícil, né? Qualquer valor entre 55 a 65, aí põe aqui e você tem o teu requisito energético em quilowatt. Muito bem, então para a gente conseguir internalizar esses aspectos operacionais, vamos praticar na forma de exercício. Eu quero que vocês acessem aquele livro que eu compartilhei com vocês, de Lagoas, ali do Von Sperling, e apliquem para o município de Ibirama, tal como a gente já vinha fazendo, para que vocês cheguem no final e tenham esse aspectozinho aqui, ó. Tá? Provavelmente vocês vão encontrar esses valores. Verifiquem se de fato vai chegar nessa área. Olha só, quanto que era antes, Natan? 4,47, né, para a lagoa facultativa. Natan? Tem que ficar com esse microfone no mudo ali, atenção. Por hora eu pensei, será que estou falando com as paredes aqui? Deixa eu ver se o pessoal está aqui ainda. Que eu deixo no mudo, tá com barulho, e às vezes eu falo achando que está ligado e não está. Mas a área de qual da lagoa facultativa? Aeróbia? Da facultativa, a única. A única tem... É 300 e poucos metros. Ó, era isso aqui, ó. Olha aqui, do exercício que vocês fizeram lá no primeiro projeto de lagoa, 4,47. Agora, a gente passou pela lagoa aerada lagoa anaeróbia, seguida facultativa, e agora a gente está na lagoa aerada facultativa. Olha para quanto reduziu. Faça aí a conta e veja quantos por cento isso representa. 80%? 85%? Então é 4,47. Né? Quanto é o valor lá? 0,63, né? Menos 1. 86% de redução. Isso é atrativo ou não? Dependendo da área, sim. Se você não tem espaço e quer trabalhar com sistema de lagoas, isso pode ser uma alternativa. Agora, se você tem espaço, talvez não compense botar e manter esses aeradores funcionando. Então, é tudo uma questão de entendimento e ver qual é o caso a caso. O que vocês vão fazer agora? Todos os cálculos para chegar nisso aqui. Deem um print na tela. Ou melhor, deixa que eu faço. Eu vou dar um print aqui. E aí depois eu jogo ali no WhatsApp para vocês terem como referência para chegarem, tá? Então podem trabalhar durante esse período agora, que mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos para resolver? Quanto vocês acham que levam? Uns 30. Tá. Então
Então, beleza. Eu vou estar acompanhando ali pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, joga ali. Quem não tem o livro, pode abrir lá o livro do PDF, está em inglês, mas os cálculos, a matemática ela é uma só, né? Então, vocês podem seguir o passo a passo que está aqui. Vão usar os mesmos valores? Obviamente que não, né? Vocês vão usar a realidade para Ibirama. Qual que é a realidade para Ibirama? Era o que estava lá no mesmo... Temperatura 18 graus, população 17 mil, e por consequência vai gerar uma razão diferente, né, pessoal? Não vai ser a mesma razão aqui, porque senão não faz sentido. A população dele é diferente da de Ibirama. Entendido o que é para fazer? Sim. Sim. Então, pau na Sim. máquina aí. Sim. E a gente já retorna em seguida. Meia horinha é tempo suficiente? Um pouquinho mais, né? Tá vendo aqui? Vai, né? Então, eu vou encerrar aqui a gravação para dar o tempo para vocês realizarem.